Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é só um bate-papo, que eu acho que esse papo, acho que a maioria das pessoas sofrem, que é insônia, ansiedade. Eu tomo remédio para dormir com prescrição médica, né? Remédio tarja azul, daquele da folhinha azul, assim, né? E não faz efeito, gente. Eu tomei 4 comprimidos já. Pode deixar, fiquem tranquilos, não vou tomar mais que isso. Mas até agora nada, nada. Eu tomei 2, era 5 horas da tarde, e tomei 2 agora há pouquinho. E o das 4 horas da tarde já era para estar fazendo efeito. E nada, nada. Depois que meu filho partiu, foi pro céu, o meu metabolismo, eu mudei completamente, né? E não consigo dormir. Aí quando eu vou dormir é meia-noite, 4:30 da manhã eu tô acordada. Igual um zumbi. E eu sei que a maioria das pessoas também sofrem disso, né? Sofrem da insônia. Eu tô com um travesseiro aqui peludo, eu tô de pijama, gente. Tô com um travesseirinho aqui para apoiar o celular. E você sofre disso também, insônia, ansiedade, mas isso tudo aconteceu depois da partida do meu filho, que até então eu era uma pessoa normal, né? Aí depois que ele foi, eu virei nisso. Dependente de remédios. Alguns remédios eu já cortei. Alguns remédios eu já cortei porque não estavam me fazendo bem. E antidepressivos, essas coisas eu cortei tudo. Eu só fiquei com o de dormir mesmo para me dormir, mas não durmo. Aí se eu for agora, tô aqui na sala, se eu for deitar agora lá na cama, eu fico no celular. O João já tá dormindo. Minha mãe tá assistindo televisão no quarto dela. E eu tô aqui na sala. Isso tudo aconteceu depois que ele faleceu, que fez um mês agora, dia 2 de janeiro, fez um mês do falecimento dele. E eu mudei, nossa, completamente de uma pessoa da água pro vinho. Da água pro vinho. E a ansiedade, a depressão. A ansiedade eu já tinha um pouquinho, né? Mas não era tanto, né? A minha ansiedade antes era de comer. Eu comia, né? Hoje não, eu já perdi 12 quilos. Eu não consigo comer. O máximo que eu como assim é uma banana, mas sentar assim, fazer uma refeição na mesa com todo mundo. Eu faço almoço, tudo para todo mundo aqui, mas eu não consigo comer. Não é que eu não queira, não desce, não vai a comida. E o remédio para dormir, só dia 9 que volta, pelo menos aqui, né, na minha cidade, o AG, né, é o postinho que fica do lado da minha casa. Só dia 9 que eles voltam ao trabalho, né? E eu vou ver se eu mudo de remédio, o que eu faço. Eu fico com esse olhinho pequenininho assim, mas tô sem sono, tá, gente?
É efeito do remédio. E é muito ruim isso, né? Se você não tem uma noite. Opa. Se você não tem uma noite boa de sono, seu dia não presta. Meu Deus do céu. Seu dia não presta. Psicólogo, psiquiatra, depois que ele faleceu, né, que eu precisei muito, isso também não resolve nada. Pra mim, né, pra mim. Eu vou te falar, tá? Um falecimento de um filho causa estragos na vida de uma mãe. Estragos graves. Mas eu peço a Deus que me ilumine, que eu sei que ele está em bom lugar agora, né? O meu filho tem 9 anos, o João, o pequenininho, né? O Natan faleceu com 28 anos. O João tem 9. Eu estava sentado aqui na sacada, de repente ele apareceu chorando, assim, do nada, parecia que tinha caído no tombo, mas não, era saudade do irmão. Então ele sofre muito também. Eu também vou ter que pedir ajuda para ele, porque os dois eram muito apegados, né? O Natan era uma figura paterna para ele, né? Brincavam junto, brigavam. Daqui a pouco estava de paz novamente. E o João também. É muito triste, foi muito triste ver ele chorando, chorar de soluçar, né? Falando que estava com saudade do Natan. E isso acaba com uma família. A morte de um filho não é fácil, gente. Eu tenho minha mãe e meu pai vivos ainda. Mas eu estava comentando com meu pai. O ano que vem, esse ano, eu já tenho uma certa idade, são doentes, né? Eu não vou aguentar mais um baque. Mas dizem que luto de mãe, luto de pai, luto de tio. Eu vi o meu tio, eu vi ele infartar na minha frente, ele faleceu na minha frente, né? Eu vi ele infartar. Então, fiquei triste, lógico, chorei. Mas para a gente, né? O luto, a vida continua fácil. Mas um filho, eu estou um mês já nessa situação. E nas pesquisas que eu fiz, parece que dura de 6 meses a 1 ano. Gente do céu, socorro! Eu não quero ficar assim esse tempo todo. Ai. Deixa eu mostrar assim. Os gatos estão brincando ali. Eu não quero ficar assim, né? Meu filho, para quem não sabe, né? Para quem não viu os vídeos anteriores, então eu aconselho a assistir para entender bem o que eu tô. Esse vídeo de hoje, né? A depressão do meu filho. Voltando às coisas ao normal, a volta às férias, eu vou lutar pela causa da depressão, porque eu entendo a pessoa depressiva. Eu entendo
sabe? A única coisa que eu não entendo é aquela dor. Eu sei que meu filho tinha uma dor por dentro, um sofrimento por dentro, a vontade de não viver mais, mas eu não entendia qual era a dor dele, o que se passava. Então, gente, eu tinha muita dó quando eu olhava para ele. Meu Deus, todo vídeo que eu faço eu choro, eu não posso mais. Então, eu entendo a pessoa com depressão, sabe? Eu tenho uma prima que ela sofre de depressão há mais de 20 anos. A depressão dela, ela eu olhava para ela, ela estava sempre chapada de remédio, sempre, 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 sempre chapada de remédio. Do que adianta psicólogo, psiquiatra? Só um pouquinho, gente. De que adianta? Tem casos e casos. Não estou falando que a medicina não é boa, não é eficaz, não é isso. Cada caso é um caso. Não funcionou para o meu filho, não funcionou para mim. Então eu desisti. Então no outro vídeo eu comentei, né, da terapia espiritual. Sobre o espiritismo, né? Isso está me ajudando. Isso vai me reerguer. Mas não chegar lá num psicólogo, psiquiatra e me encher de remédio e ficar chapado o dia todo dentro de casa. Querer me internar como já queriam. Gente, a depressão ela é triste, gente. Ela é triste. A depressão ela é o último estágio do ser humano, né? Querer tirar a própria vida é porque realmente a pessoa não querer mais viver. Meu gato. Mimo! A pessoa não querer mais viver é o último estágio do ser humano, né? Deus, ele já te deu a vida para você aproveitar a vida. É inaceitável você tirar a tua própria vida, sendo que você teve a chance de nascer. E fora que tem mais um cachorro ainda em casa, tá? Mas é um chihuahua, é pequenininho. Então, a depressão eu entendo ela perfeitamente. O meu filho, no último estágio, ele não podia mais nem trabalhar. Não tinha condições. Não tinha. De tão para baixo que ele estava, ele não tinha condições. Ele chegou aí no médico, conseguiu o laudo para se encostar, tinha perícia marcada, mas não deu tempo, gente. Não deu tempo. Dia 2 de dezembro de 2022, ele veio a falecer, mas Deus foi tão misericordioso, tão bom, que Deus tirou a vida dele, não ele. Ele teve um infarto fulminante. Deus deu essa chance para ele não tirar a própria vida. Então, desde então, há um mês, eu virei nisso aqui.
sabe? Virei. Eu tô existindo, eu tô respirando, mas morta por dentro, só. Mais nada. Então, se você sofre de ansiedade, sofre de depressão, assim, insônia, eu não vou te dar conselho nenhum, porque eu não sei o que te falar. Eu não sei nem o que falar para mim, nem o que fazer por mim. Imagina pelos outros. Mas quanto à depressão, eu sei o que te falar. A depressão, você tem que se abrir para a pessoa certa. Você tem que conversar com uma pessoa certa, não com psicólogo, psiquiatra. Ele só vai te ouvir e vai fazer assim, ah, mas vai passar, Só isso. Você tem que achar uma pessoa certa para conversar sobre isso. Teve um caso de um senhor me chamar para falar sobre a depressão dele, para conversar. Ele comentou comigo o seguinte, que ele foi comentar com uma pessoa que ele estava para baixo, só que ele é uma pessoa bem de vida, né? Digamos, ele é rico, ele tem casa na praia, ele tem uma casa boa, ele tem empresa, tem saúde, tirando a depressão, ele tem a saúde perfeita, tirando a depressão. Ele é super depressivo. Ele disse para mim que foi comentar com um amigo que estava desanimado, que não aguentava mais, que tinha que tomar remédio para depressão. O que o amigo falou para ele? Cara, deixa de bobeira, deixa de bobagem. Você tem 2 braços, 2 pernas, é rico, tem dinheiro, o que está reclamando? A pessoa, ele não quer ouvir isso, gente. Ele não quer ouvir. Ele quer conversar, ele quer falar. Ele não quer ouvir a tua opinião, o que tu acha, o que tu deixa de achar. Então, a pessoa depressiva, quando ela começa a conversar, você só ouve, não corta ela. Você ouve o que ela tem para falar para você. Não dê opinião, não dê palpite, só se ela te perguntar e pensa bem no que você vai responder. Eu entendi o meu filho. Eu entendia perfeitamente. Eu disse para ele, você não vai mais trabalhar, você não vai sair mais do meu lado. Vamos começar a fazer esse tratamento. E quanto ao suicídio, ele já tentou 5 vezes. E Deus deu 5 livramentos para ele. Então, quanto ao espiritismo, ele chegou aí 4 vezes no centro espírita. Ele chegou aí 4 vezes no centro espírita, ele estava adorando ir. O suicídio não passava mais pela cabeça dele. Não passava mais pela cabeça dele. Então Deus foi tão misericordioso que tirou a vida dele por conta própria. Porque na minha família, parte de pai, parte de mãe, todos têm problemas cardíacos. E ele tinha um exame de cardiograma, ele tinha um exame e deu problema no coração dele. E quando ele ia retornar no médico referente ao coração, não deu tempo também. Não deu tempo. Então, assim, a mensagem que eu vou dizer para vocês, o seguinte, hoje, cada dia eu deixo uma mensagem, né? No meu caso, hoje começou o vídeo de um jeito e terminou de outro, né? Eu falando da minha insônia e ansiedade, fui parar no Natan. Natan é o meu filho, que faleceu. A mensagem de hoje é: a depressão, ela é uma doença muito grave, ao ponto de uma pessoa querer tirar a vida, e está acontecendo com muitos jovens. Mães, pais, tios, cuidado, fiquem de olho.
Os sintomas são ficar trancado dentro do quarto, não querer se socializar, chega a visita em casa, não querer se apresentar, ficar dentro do quarto preso. Esse é um dos sintomas. Rosto triste, aparência triste, não falar nada, não sorrir. Esse é um dos sintomas. Esse é um dos sintomas, tá? Depois ele vai se agravando. Então, o máximo que eu vou pedir para você, por mais que você tente conversar com seu familiar, ele não fala, tá? Ele não conta. Não, não é nada. Não é nada. Não é nada. O Natan se abriu comigo. Depois do último estágio que ele estava da depressão, ele se abriu comigo, né? Ele me conversou comigo sobre a vontade de não viver mais, sobre por que ele existe nesse mundo, que ele não sabe, por que ele nasceu, se ele não quer viver, vários assuntos desse nível, assim. Triste, é muito triste, é triste demais. Então esse é o recado que eu deixo para vocês. Converse, tente tirar alguma coisa, não critique, não chame de malandro, que é frescura, não é frescura, é uma doença gravíssima, gravíssima. Tá bom, gente? Esse foi o nosso papo de hoje. Vou deixar só um recadinho no final. Quem puder se inscrever, deixar seu like, ajuda muito no canal, tá bom? Beijo. Natan. Esse vídeo é pra você, tá, meu filho? Te amo. Um dia nos reencontraremos, com certeza. Beijo, gente. Fiquem com Deus.